pregador. Pois. Faz a introduçãozinha aqui. Boa tarde a toda a amada igreja, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Meus queridos irmãos, vamos iniciar nesse momento a nossa escola bíblica dominical, orando ao Senhor, pedindo as bênçãos de Deus para mais um culto que aqui será realizado para a honra e glória do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor Deus concede de estarmos reunidos em Teu nome. Perdoe os nossos pecados, as nossas ofensas e nos abençoe em mais um culto para a honra e glória do Teu santo nome. Ensina-nos e edifica-nos por meio da Tua palavra, por meio dos hinos que aqui serão cantados, e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome e para a edificação de cada um de nós. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Quero convidar nesse momento o diácono Mário, que vai dirigir alguns hinos, e em seguida iremos para a escola bíblica dominical. Boa tarde, irmãos. Mais uma vez, louvar o Senhor, pedir a proteção dEle, né? Que só Ele que nos pode nos proteger de tudo que é mal. Somente Ele. Vamos cantar o hino 186. É Jesus quem salva.
por mim morreu, o seu sangue que verteu pode assim salvar-me. Obras não me salvam, meu esforço sem cessar não me pode transformar, nem meus males expiar. Obras não me salvam, foi Jesus que padeceu sobre a cruz por mim morreu, o seu sangue que verteu pode assim salvar-me. Orações não salvam, apesar do seu fervor, petições não têm valor para salvar o pecador. Orações não salvam, foi Jesus que padeceu sobre a cruz por mim morreu, o seu sangue que verteu pode assim salvar-me. É Jesus quem salva, ele a obra consumou, meus pecados expiou, com seu sangue me lavou. É Jesus quem salva, foi Jesus que padeceu sobre a cruz por mim morreu, o seu sangue que verteu pode assim salvar-me. Amém, irmão? Somente Ele é que nos pode nos salvar. Não há outro que possa salvar. Somente Ele, o nosso Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas que há. O outro hino é 188, o Evangelho. A nova do Evangelho. Assim Deus nos amou.
gostaria de desejar meu boa tarde a toda a igreja. Vamos agora entrar no nosso momento de meditar na palavra do Senhor, né? A escola bíblica dominical. Eu gostaria de iniciar orando ao Senhor, pedindo sabedoria. Convido todos os irmãos a orarem comigo. Oremos. Poderoso Deus, glorioso Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que nos tem dado, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, hoje, na Tua casa, Senhor, para aprender mais, Senhor, da Tua palavra, para te render, Senhor, louvor, toda a honra e toda a glória, Senhor, pois só Tu, Senhor, é digno, Senhor, de todas honra e toda a glória, Senhor. Peço perdão, ó Pai, por todos os meus pecados, Senhor, sei que sou falho, Senhor, e sei que necessito de Ti, Senhor, a cada instante, ó Pai. Peço, Senhor, pela lição que será realizada esta tarde, Senhor, que os irmãos possam, Senhor, entender, Senhor. Peço discernimento, Senhor, sabedoria, para que eu possa, ó Pai, repassar a Tua palavra corretamente, Senhor. E que os irmãos possam estar entendendo, Senhor. E não somente ouvindo que a Tua palavra venha nos ensinar, mas também praticando, Senhor. Que nós possamos a cada dia buscar ser praticantes da Tua palavra, Senhor. E não somente ouvintes, ó Pai. Essa é a oração que eu te faço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Então, mas a lição de hoje, né? Agora já é a nova revista, né? Nós mudamos de revista. A lição passada o irmão Raul finalizou. E agora nós vamos entrar vamos falar sobre o novo trimestre, né? E o foco dessa revista, o principal, ela vai continuar falando um pouco sobre o Antigo Testamento. Só que como está no título da lição, no comecinho da revista, vai estudar muito sobre o Pentateuco, né? O Pentateuco visto de cima, os primeiros passos na história da redenção. Então essa primeira lição aqui, ela vai tratar um pouco sobre o Pentateuco, ela vai dar uma visão mais geral e ao longo da lição, da 2 até a 3, ela vai se aprofundar mais no Pentateuco em si, ou seja, ela vai estudar mais os livros do Pentateuco e vai se aprofundar na história da redenção. O título da lição de hoje é Pentateuco, Histórias, Leis e Exortações para você. Vou iniciar lendo a introdução, que os irmãos possam acompanhar. Iniciamos hoje um trimestre de estudos panorâmicos nos 5 primeiros livros da Bíblia. O Pentateuco oferece fundamentos da teologia das Escrituras. Ao estudá-lo, compreenderemos melhor quem é Deus, qual a sua vontade e mensagem para nós e o que Ele, em Cristo, fez por nós e por nossa redenção. Como se trata de uma visão panorâmica, trataremos de temas gerais. O principal objetivo será fornecer os elementos necessários para uma compreensão abrangente do Pentateuco, mas isso não nos impedirá de destacarmos o ensinamento de alguns textos. O tópico 1 vai falar sobre a narrativa. Então, irmãos, o Pentateuco em si, ele vai tratar sobre os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, que são eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então a gente vê que aqui vai ser o começo da redenção que foi feito por Deus a nós, né? E se eu pudesse falar um pouco sobre os objetivos dele, eu diria que o objetivo do Pentateuco em si seria dar a introdução a tudo, né? Porque a gente vê que ele é dividido em como tudo foi criado, é dividido na queda do homem e é dividido depois na redenção. Porque tudo que Deus fez por nós depois do pecado, nós não merecemos, ou seja, tudo é graça e é dom de Deus. Então o objetivo é ilustrar a intervenção divina no curso da humanidade, ou seja, Deus ele sempre esteve conosco desde o princípio, intervendo e intercedendo por nós. E evidenciar a presença de Deus na história dos povos, ou seja, então Deus ele sempre esteve no controle de todas as coisas, desde o princípio até os dias de hoje, ele sempre está no controle de tudo. Vamos iniciar a leitura do tópico 1, a narrativa. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio têm como estrutura principal uma narrativa que vai desde a criação do mundo até os dias anteriores, a entrada do povo de Israel na terra de Canaã. Então, por ser um livro que vai tratar sobre o início de tudo, a gente vê que é um tema muito discutido até nos dias de hoje, até mesmo pelos cientistas, né? Porque a gente vê que hoje em dia uma discussão, digamos que é universal, é sobre a criação de todas as coisas, né? Porque existem várias teorias, várias coisas que foram testadas para comprovar. Uns dizem que foi o Big Bang, outros dizem que foi o meteoro que caiu, o dinossauro que sumiu. Então cada um tem um monte de teoria, né? Então isso é um tema muito discutido e hoje o povo usa muito, né? Essa parte da escritura para debater sobre isso, a criação de todas as coisas. Então a gente vê
que ela é dividida também. O primeiro tópico é a soberania de Deus, é a primeira divisão do Pentateuco, porque a gente vê que no começo, Deus ele é soberano, ele criou todas as coisas, ou seja, a soberania de Deus começa aí. Ele é um ser que tem vários atributos, né, onipotência, onisciência, ele é imutável, ou seja, ele não muda, a onipresença, ele está em todos os lugares, ele é transcendente, ou seja, ele não está preso no tempo, né, a Escritura fala que um dia para Deus pode ser 1000 anos, ou vice-versa, né, e Deus ele perdoa o nosso pecado, é bondoso, amoroso, então Deus ele tem vários atributos vinculados a ele. E no princípio Deus ele criou o homem, sua imagem e semelhança, é aí que vai começar tudo, né? Deus ele criou o homem, ele criou todas as coisas, os céus e a terra, e deu a fazer para os homens, ele deu coisas para o homem cumprir no seu dia a dia, né? E logo após esse início a gente vê que começa a decadência humana, ou seja, que começa a queda do homem, é aí que o homem se afasta de Deus, é aí que o homem se desvia, e a partir daí é necessária a redenção. É a partir daí, porque quando o pecado, a partir do momento que o pecado entrou na vida do homem, isso afastou o homem de Deus. Isso repercutiu desde Adão e Eva até os dias atuais. A gente vê que ao longo da história, a Bíblia cita várias histórias, tudo que o pecado causou e causa ainda hoje na nossa vida, né? Então o pecado, quando ele entrou nas nossas vidas, foi necessário que houvesse um Redentor. Então desde o começo já apontava para o Redentor, que é Cristo. A gente vê, desde o começo, Cristo sempre foi o centro do Evangelho. Cristo ele é o centro das nossas vidas, né? Por isso que ele, desde o começo, ele já vai citando sobre a necessidade de um Redentor. E tem vários textos que vai apontar para esse Redentor, ou seja, que é Cristo. Prosseguindo na leitura. O personagem presente em todo esse período pode ser o Deus que criou céus e terra, que escolheu Abraão, que chamou Moisés para libertar Israel da escravidão no Egito e conduzir o povo de Israel pelo deserto até as margens do rio Jordão. Não há nada mais importante do que aprender quem ele é e como ele estabeleceu um relacionamento de amor e vida com o homem. Ao lermos o Pentateuco, não podemos deixar de notar o que se diz sobre o Senhor. Por exemplo, eu sou Deus Todo-Poderoso, ou Senhor compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E também o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Muitas pessoas aproximam do Pentateuco para discutir aspectos científicos, históricos e arqueológicos, tais discussões têm seu lugar de importância, mas só podem ser tratadas depois de resolvermos a questão central desses livros, quem é Deus. Então a gente vê que aqui nesse começo ele já fala, né, como Deus sempre falava, ele é o Todo-Poderoso, né, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Então o início disso nós podemos entender, né, um dos objetivos também é entender quem é Deus, né, o estudo do Pentateuco, o que ele quer para conosco. Aí vai falar todas as ações que ele fez, né, que citou o exemplo de Moisés, né, no Pentateuco também a gente vê sobre, depois do pecado vem Noé, né, depois vem Moisés, aí depois vem a descendência de Abraão, então a gente vê que é tudo interligado, e esses são os temas que vão ser tratados ao decorrer das lições, vão abranger mais. Então nós precisamos entender as características e os propósitos de Deus, né? Essas discussões podem ser resolvidas muito facilmente a partir do momento que a gente começa a estudar, a gente conhecer Deus, né? Porque isso se dá também muito pela importância do estudo da palavra, irmão, porque, como diz também lá em Salmos, bem-aventurado aquele que medita dia e noite, e a gente vê que quando a gente medita na palavra de Deus, ela é como se fosse a nossa armadura, a gente está não somente tendo alimento espiritual para nossas vidas, como também a gente está se armando contra o quê? Se armando contra o pecado. Porque como foi citado hoje na lição da Jabrep, um dos temas é a luta diária. Ou seja, é uma coisa que nós temos diariamente que lutar contra o pecado. Então, a partir do momento que a gente começa a entender a essência de Deus, né, entender os propósitos de Deus, quem é o Deus que nós servimos, é através da leitura, é através de meditar. É até uma forma da gente se aproximar de Deus, um dos pilares que um cristão deve ter. Eu acho que um deve sempre andar junto com o outro, é a oração e a meditação na palavra de Deus. Porque essas duas coisas se aproximam de Deus. Tanto
a meditação te aproxima para conhecer o Senhor, para conhecer o que Ele quer para nossas vidas, quanto a oração, que é uma conversa íntima que eu tenho com Deus, ou seja, é uma forma de eu me aproximar de Deus, é uma forma de eu estar confiando nele. A Escritura diz que Deus, Ele sabe tudo que nós iremos fazer, ou seja, Ele sabe tudo que nós iremos falar na oração, tudo que nós iremos pedir, que nós iremos clamar a Ele, só que Ele quer de nossa parte que nós façamos isso, nós temos que fazer. Eu da minha parte, eu tenho que dobrar meu joelho no chão e falar: Senhor, está acontecendo isso, né? Eu preciso disso, Senhor, e pedir perdão pelos meus pecados, pedir perdão porque eu sou falho. Então é uma coisa que Deus requer de nós, esse arrependimento diário. Então, esse é um ponto de partida muito essencial a gente começar. É por isso que eu gostei tanto do Pentateuco, né? Que ele vai falar essa essência de Deus, o começo, desde o princípio, né? Tudo que Deus quer de nós. Então é muito interessante, os irmãos podem estar começando, se você está com alguma dúvida de como começar, está aí um bom ponto para a gente começar a estudar o Pentateuco, né? Começar de Gênesis, e é muito interessante todos esses ligamentos que ele faz. Voltando à leitura. No começo, Deus está sozinho, Ele cria os céus e a terra, então cria o homem à sua imagem e semelhança, e dá orientações para que ele seja seu agente sobre toda a criação. Deus abençoa esse homem e lhe dá tarefas a cumprir. Esse chamado abençoador e responsabilizador é uma tônica do Pentateuco. Deus faz promessas e dá missões àqueles que chama de seu povo. Ao fazer isso, Ele nunca se ausenta. Pelo contrário, é o principal agente em tudo o que acontece, tanto naquilo que prospera, quanto naquilo que deve ser punido ou corrigido. Então o que a gente vê aqui é que Deus, Ele sempre está ali. Ou seja, Ele levanta homens para fazer, né, suas obras, Ele cumpre suas promessas, e a gente vê que Ele sempre está ali controlando tudo, porque a gente vê que tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. A gente vê, por exemplo, aqui um exemplo cara do começo é o de Noé, né? Noé, Deus mandou ele pregar sobre o dilúvio, e ele estava pregando sobre o dilúvio, né? Deus estava controlando, só que o povo não acreditou. Ele falou: como é possível ter uma chuva dessa que vai alagar tudo, as pessoas vão morrer? Mas Deus, Ele estava no controle, e a gente vê que aos olhos dos homens aquilo era impossível acontecer naquele momento. Eles pensaram: não, isso não vai acontecer. Só que Deus é o Deus do impossível, Ele faz acontecer, ou seja, tudo que Deus promete, Ele faz. Então a gente vê, quando Deus não é imutável, Ele não fala: vou fazer uma coisa, depois não vou fazer isso, eu vou fazer outra coisa. Ou seja, tudo que Ele faz vai acontecer. Que é o que a gente espera hoje em dia. A promessa de Deus é a segunda vinda de Jesus, né? Que a gente sabe que está cada vez mais perto. É só olhar ao nosso redor, tudo que tem acontecido nos últimos tempos. Tudo aponta para que a vinda de Jesus está cada vez mais perto, irmão. Então, por isso também é importante a gente buscar e vigiar mais, a cada dia, né? Buscar mais o Senhor, buscar mais estar firmado nele. Prosseguindo. Deus e homens são personagens do Pentateuco, que se unem perfeitamente na pessoa de Cristo, que aqui vai falar que tudo aponta para o Redentor, né? Ou seja, tudo vai apontar para Cristo. Por isso que a palavra de Deus, ela é perfeita, ela sempre aponta para Cristo. Ele sempre foi o centro. Por isso, ao ler o Pentateuco, lembre-se de que tudo que Deus é e faz se manifesta na pessoa de Jesus. Lembre-se também de que a obediência e o caráter abençoador dos personagens bíblicos também revelam o nosso Redentor. Ou seja, até as ações dos homens que Deus levantou sempre refletem e sempre apontam para Cristo, para Jesus Cristo. Por isso, ainda que imperfeitos, esses heróis da fé apontam para as perfeições da pessoa e da obra de Cristo. Preste atenção nisso. Isso aqui eu também acho muito interessante, essa questão de, que eu até citei hoje cedo também, que foi o tema da pregação da Jabrep, né? Que é sobre a questão da mensagem. A mensagem que nós seguimos e a mensagem que nós pregamos. Eu até citei um exemplo que eu creio que tem o mesmo nível de importância, não somente eu pregar, ou não somente eu anunciar a mensagem, mas eu também devo ser a mensagem. Você entende? A gente tem que ser a mensagem, porque a gente viu que todos os frutos de Cristo, ele apontavam para o Pai, para Deus. Então não adianta nada eu falar de uma mensagem e não viver, e não ser aquela mensagem. A gente vê em exemplos da Bíblia de pessoas que eram a mensagem. Por exemplo, o apóstolo Paulo, até mesmo antes de morrer, ele foi fiel ao Senhor e falou glória a Deus, né? Ele não murmurou, não falou vocês vão morrer, vocês vão tudo para o inferno. Não, ele deu glória a Deus. A gente vê em vários exemplos que o apóstolo Paulo ele era a mensagem que ele pregava. Ele não somente era um cara que ele ia lá, falava e ia embora, não, ele vivia aquilo todos os dias. Então isso é uma coisa que nós temos que tomar como base para nossas vidas. Nós devemos confiar no Senhor. Nós não devemos ser duvidosos. Nós não devemos ser
a pessoa que diz que confia, mas fica temendo ainda, ou fica se sobrecarregando, né, com as coisas. Tanto que Deus, Ele mesmo fala: venhais a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Então, se nós temos que tomar isso como consciência, nós devemos ser a mensagem de Cristo. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Nossos frutos devem apontar para o Pai, não para as coisas desse mundo. Isso inclui N fatores, nossas atitudes, nossas conversas, o que a gente conversa quando a gente não está, por exemplo, na igreja. Quais os diálogos que nós estamos tendo fora da igreja, com pessoas do mundo. Então, nós temos que analisar, nós temos que buscar fazer uma auto-reflexão diária e confessar a Deus todos aqueles nossos pecados, até aqueles pecados mais íntimos, que todo mundo tem aquele pecado que só você tem ali no seu íntimo, que só Deus sabe. Então esses são os que nós devemos mais cuidar, aqueles pecados que nós cometemos quando estamos no nosso íntimo, estando só nós com nós mesmos, os pensamentos que nós estamos tendo, as coisas que nós vamos falar, o que nós estamos pensando, se vai honrar ou não honrar. Então uma série de coisas que nós devemos fazer para nós sermos a mensagem de Cristo, para nós sermos imitadores de Cristo e sermos igual a Ele, e tentarmos ao máximo ser como Ele, mesmo sabendo que nós não iremos conseguir, porque nem mesmo a nossa obrigação a gente não faz, né? Às vezes, como o pastor cita de vez em quando exemplo, se por acaso um dia eu fizer tudo certo, tudo certo, eu devo olhar no final do dia e falar: servo inútil, porque eu não fiz nada mais do que eu deveria ter feito. Então, muitas vezes nós não fazemos nem aquilo que nós deveríamos fazer. Então, mas não é por causa disso que nós devemos nos render e falar: já que eu não vou conseguir, então eu vou viver uma vida aqui. Mas não é assim. Nós temos que pelo menos tentar cada dia dar o nosso melhor, aprendendo com as nossas falhas, buscando não cometê-las, pecar não deliberadamente, mas sim por desfalque, né? Ou sim por vacilo. Opa, escorreguei. E não por, eu vou pecar, porque eu creio que é muito pior você saber que uma coisa é errada e você ir lá e fazer, porque você já conhece a verdade. Agora, se você pega por um deslize, você tem a oportunidade de aprender com aquele erro, né? Você tem a oportunidade de se arrepender e aprender com aquele erro. Então a gente vê que depois que o pecado entrou no mundo, a série de consequências que ele trouxe consigo, e uma das principais, como eu citei, que foi o afastamento do homem para com Deus. E foi necessário, a gente vê que ele fez várias alianças, né? Fez uma aliança com Noé, fez uma aliança com Abraão, né? E a gente vê que o homem, ele sempre foi descumprindo, né? O homem, ele é tão perverso que ele sempre foi descumprindo aquilo que tinha combinado com Deus. Por isso que eu digo que tudo que Deus faz depois do pecado é graça. Nós não merecemos nada do que Ele faz por nós, porque nós somos perversos e pecadores. Continuando a leitura, podemos resumir a narrativa do Pentateuco nos seguintes passos: criação, queda e seus efeitos, o chamado e a vida dos patriarcas, a libertação da escravidão do Egito, estabelecimento da aliança e entrega na lei no Monte Sinai, caminhada na direção de Canaã e peregrinação no deserto, discursos de Moisés e a renovação da aliança para a nova geração. Então, como esse tema Pentateuco, né, ele também foi citado brevemente na lição, na revista passada, né, se eu não me engano foi até o irmão Ivonaldo que deu essa lição, eu peguei e dei uma reli, né, que é praticamente só reforçando, né, uma lição complementa a outra. Então eu gostaria de dar mais ou menos aqui só uma resumida para os irmãos do que se tratam os 5 livros do Pentateuco, né? Então, como foi citado o livro de Gênesis, ele pode ser dividido em 2 partes. A primeira parte conta a origem do universo, da humanidade, do pecado e a maldição sobre o cosmos. Trata-se de uma parte fundamental para a compreensão não apenas do Antigo Testamento, mas de toda a Escritura Sagrada. A segunda parte narra a história do patriarca Abraão e seus descendentes, ou seja, então a gente vê a diferenciação, como pode ser dividida, né? Primeiro a criação, a queda do homem, depois Deus levantando outros homens que eram íntegros na fé, né? Para fazer a aliança com o homem, né? Novamente. E a gente vê que tudo isso em amor. A gente vê o tamanho do amor que Deus tem por nós. Já o livro de Êxodo, ele narra a preparação e o chamado de Moisés para ser o grande líder da nação de Israel. O que ele foi desde a saída do Egito até o momento de sua morte, o momento da sua morte. O Êxodo foi um acontecimento chave na vida de Israel e o melhor exemplo do poder e da graça de Deus. O livro também narra o estabelecimento formal da aliança entre Deus e a nação de Israel, algo central em todo o Antigo Testamento. Então, já partindo para o livro de Êxodo, ele vai falar um pouco sobre Moisés, né? Deus levantou Moisés para libertar a nação de Israel que estava sendo oprimida
e sofrendo no Egito, né? Estava sendo escravizada no Egito. Então Deus levantou esse homem, né? Assim também fez uma aliança com Moisés, né? Já o livro de Levítico é um livro indispensável para o entendimento da mensagem do Pentateuco. O livro apresenta o mandamento de Deus para que o seu povo seja santo. Ele diz lá em Levítico 27, Levítico 20, capítulo 7, ele cita: santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, o livro de Levítico, o objetivo dele é apresentar mandamentos para que nós possamos buscar ser santos, ou seja, buscar a santificação. Assim como Deus é santo, nós devemos cada dia buscar a nossa santificação, né? Então, esse é um dos objetivos do livro de Levítico. Já o livro de Números, ele vai dar continuidade à jornada de Israel, né? Logo após Moisés ter libertado e eles entrando no deserto rumo a Canaã, né? Que é a cidade, que é a terra prometida. O livro começa com um censo como um preparativo para que o povo deixe Monte Sinai e descreve acontecimentos no qual o povo escolhe desobedecer a Deus. Números nos mostra como a desobediência traz consequências devastadoras, pois o Senhor pune toda aquela geração, não permitindo que os desobedientes entrem na terra prometida. Em Hebreus 3:4, o autor faz uma alusão a essa triste história de Israel. Então, o que a gente só vê é só mais uma confirmação do quanto o homem é depravado, né? E do tamanho do amor de Deus. Porque mesmo Deus fazendo tudo que Ele fez com o povo de Israel, né? Ou seja, Ele libertou do Egito, eles viram o mar se abrindo, eles tinham maná do céu, tinham alimento, tinham coluna de fogo por frio. Mesmo assim, o povo insistiu em desobedecer. Mesmo vendo todos esses milagres que Deus, por amor e misericórdia, porque nenhum merecia, fez por eles. Então a gente vê quão perverso o pecado é no homem. Então a gente vê quanto o homem ele não merece nada, né? Porque Deus, mesmo tentando, o homem vai lá e se afasta e desobedece a Deus. E por fim, o livro de Deuteronômio vai apresentar uma série de discursos feitos por Moisés nas planícies de Moabe, nos quais ele se despede do povo de Israel e o prepara para a entrada na terra de Canaã. Em Deuteronômio, o povo está separado da terra apenas pelo rio Jordão. Moisés então reafirma a lei do pacto. O termo Deuteronômio significa segundo a lei. Então, ou seja, Deuteronômio é um livro que conta uma série de discursos realizados a Moisés, né, quando ele estava perto de chegar na cidade prometida, né, ou seja, preparando, como diz aqui, ele estava perto do rio Jordão já. Então a gente vê que é só uma resumida por cima, assim, por alto do que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Como eu disse nas lições seguintes, vai se aprofundar muito mais. Na lição 2 mesmo vai falar muito mais sobre a criação e mais sobre o livro de Gênesis, né? E assim por diante. Então, como eu disse no início, né, o primeiro pilar, o primeiro tema do Pentateuco é a soberania de Deus, como Ele criou tudo, como Ele está no controle de todas as coisas. Né? O segundo ponto é a seriedade do pecado, como o pecado ele afeta o homem, como o pecado ele afasta o homem de Deus e como ele nos impede de muitas vezes sermos santos em si, né? Porque nós não somos santos por conta do pecado. Nós éramos perfeitos e o pecado nos deixou impuros, imperfeitos. Ele nos afastou, como diz lá, que fez com Adão e Eva, deixou nu e envergonhado diante da presença de Deus. Ou seja, ele nos afastou totalmente do Senhor. E o terceiro ponto, também o tema principal, é a graça de Deus, que como nós vimos aqui, tudo isso que Deus fez foi através da sua graça, porque os homens não mereciam. E eu vou citar alguns exemplos da graça de Deus aqui no Antigo Testamento. Alguns exemplos são, como o chamado de Abraão, né? Ou seja, ele levantou Abraão para fazer uma aliança, uma forma de, mais uma vez, dar uma chance para nos redimirmos. Também na libertação do povo de Israel, como foi citado, né? Porque o povo sendo oprimido, Deus foi lá, libertou, levantou Moisés, usou Moisés para tirar o povo. Então isso tudo foi graça, né? Isso tudo foi favor imerecível de Deus, porque nenhum dos homens mereciam aquilo. Então são esses 3 pilares principais: a soberania, a seriedade do pecado e a graça de Deus. Isso tudo vai apontar para o Redentor. Isso tudo aponta para a necessidade. Então os irmãos veem, né, que os 2 últimos apontam para a necessidade de Jesus, que é a seriedade do pecado e que é a graça de Deus para conosco. Já partindo para o tópico 2, ele vai falar um pouco sobre a história de Moisés, né? Eu vou lá uma breve lida. É só um contexto histórico da época de Moisés e um pouquinho da história dele. Esse conjunto de livros é conhecido como a Lei de Moisés. Essa é uma referência ao homem
que Deus escolheu para escrever essa história e viver grande parte dela. A história de Moisés e o contexto em que viveu são fundamentais para o estudo do Pentateuco. Os descendentes de Israel estavam sendo oprimidos no Egito, tinham sido escravizados, os meninos estavam sendo mortos veladamente e depois explicitamente. Foi nesse contexto que Moisés nasceu. Ele nasceu condenado à morte, sua mãe corajosamente o escondeu por 3 meses e, não podendo mais escondê-lo, tentou salvá-lo colocando num cesto e deixando-o no rio, esperando que algum egípcio o resgatasse. A mão de Deus não se revelou maravilhosamente. A mão de Deus se revelou maravilhosamente. O menino foi achado e adotado pela filha de Faraó. Além de protegido, foi criado e educado no palácio. Quando adulto, foi intuito de defender um de seus irmãos hebreus. Moisés matou um egípcio, teve que fugir e encontrou abrigo em Midian. Depois de um longo tempo ali, Deus lhe apareceu e lhe chamou para libertar Israel do Egito e conduzir o povo até a terra prometida de Canaã, para o cumprimento da promessa feita a Abraão e seus filhos. Por meio de Moisés, Deus revelou seu poder resgatando Israel e fez isso realizando prodígios e maravilhas no Egito e no deserto. Essa é a maior parte dos relatos registrados no Pentateuco. Também por intermédio de Moisés, Deus entregou a sua lei ao povo de Israel, na qual revelou detalhadamente sua vontade e um modo como o povo poderia manter a comunhão com ele. Dali que se dá o nome, a lei de Moisés. A missão de Moisés tipifica, em muitos aspectos, a obra de Cristo. Jesus nasceu destinado à morte na sua infância, teve sua morte decretada pelo rei Herodes e encontrou proteção no Egito. Por outro lado, foi enviado para, mediante a sua morte na cruz, resgatar os filhos de Deus de uma escravidão muito mais profunda, a escravidão do pecado. Além da salvação, Jesus manifestou o poder divino por meio de sinais e prodígios diante do povo e inaugurou o processo de expansão do povo de Deus, que alcançará os confins da terra. Assim como Moisés conduziu o povo de Israel pelo deserto, Jesus segue cuidando de nós e conduzindo-nos com segurança até o lar celestial. Jesus Cristo, por meio da sua palavra e do Espírito, perfeitamente nos revela a vontade de Deus e o caminho para a comunhão com Ele. Então aqui a gente vê, resumindo novamente, um pouquinho sobre a história de Moisés, como eu citei, ele vai falar muito sobre a parte lá do Egito, que os israelitas estavam lá no Egito reclamando, e Deus diz que nenhum entraria naquela geração, ou seja, eles ficaram rodando no deserto por 40 anos e poucos foram que entraram na terra prometida. E aí que diz que vai comparar um pouco com a história de Cristo, como sempre aponta para Cristo. De fato, Cristo desde o seu nascimento, como cita que ele já nasceu, numa situação totalmente, digamos assim, miserável, que ele nasceu num abatedouro, se eu não me engano, ou seja, lá estava cheio de fezes, onde ficavam os animais, e desde a sua infância até o período adulto, Cristo ele sofreu pelo seu objetivo. Então a gente vê que um dos pontos principais da história de Cristo é que ele sabia o seu objetivo e até o fim ele foi para fazer esse objetivo. Então eu creio que por isso que nós devemos ter Cristo como o nosso maior exemplo na Escritura, porque tudo que ele fez foi para cumprir o objetivo e em nenhum momento ele disse, eu não vou fazer, eu não quero mais. Porque a gente sabe que ele é Deus e graças a Deus que ele não fez isso, porque se ele tivesse feito nós estaríamos condenados agora, nós estaríamos no quinto dos infernos, porque é onde nós merecíamos estar. Então a gente vê que Cristo ele sempre demonstrou tudo aquilo que ele falava. Mais uma vez retornando sobre o fato de nós sermos a mensagem, assim como Cristo ele pregava, ele era a mensagem. Então nós devemos ser a mensagem, assim como Cristo. Nós devemos apontar para Ele, nós devemos falar dEle e também fazer com que a nossa vida aponte para Ele, que nossos frutos apontem para Ele. E já o tópico 3, ele vai falar um pouquinho sobre, como eu disse também no início, sobre o que nós teremos mais para frente nas lições, O que vai tratar essa revista, o que vai tratar esse trimestre agora, que nós iniciamos. E como eu disse, ele vai estudar a fundo o Pentateuco, por isso que é o Pentateuco visto de cima. E a partir do tópico 2 vai começar do início mesmo, vai falar sobre a criação e em decorrência vai falar mais sobre as alianças que Deus fez, como nós podemos nos aproximar mais, que é a questão da santificação, E eu vou ler os trechos dessa lição, desse tópico 3, para os irmãos entenderem mais ou menos como vai se dar o restante das lições, desse trimestre. Diz assim: o estudo desse trimestre é panorâmico, por isso
focalizaremos os grandes temas ensinados no Pentateuco, para que você não se perca. Apresentaremos uma breve descrição deles, então vai fazer uma breve descrição sobre o que vai ser as próximas lições. Na lição sobre a criação, aprenderemos sobre o poder do Criador e sobre o modo perfeito como Deus fez e organizou todas as coisas. Na qualidade de Senhor da criação, Deus tudo controla e dirige para cumprir os seus propósitos. Em seguida, veremos as responsabilidades dadas ao homem, e como nossos pais falharam no desafio de obedecer a Deus. Estudaremos também os propósitos e desafios da lei moral. No relato sobre o dilúvio, aprenderemos sobre os atos de juízo, purificação e preservação de Deus. Aqui nosso foco será ver como Deus lida com o pecado dentro e fora de seu povo. O chamado de Abraão e seus filhos para mostrar o povo eleito, mostra a soberania de Deus na separação e no cuidado daqueles que serão salvos. Como a nossa, a história dos patriarcas é cheia de altos e baixos e nos permite ver como a fé amadurece por meio dos desafios e provações. Mesmo depois disso, trataremos do contexto em que Moisés ele viveu. Veremos como as ações do Egito ilustram os poderes e os propósitos do mundo e como Deus confronta e derrota esses poderes para libertar e abençoar o seu povo, quando quer e para cumprir os seus propósitos. Deus pode usar os poderes do mundo, bem como humilhá-los. A saída do Egito é uma gloriosa demonstração de como Deus dirige seu povo, abrangendo o caminho e promovendo tudo aquilo que é necessário para que cheguem a Ele. Gloriosas manifestações. Manifestações de poder estão ligadas à redenção do povo de Deus. Uma das partes mais desafiadoras do Pentateuco são as leis que falam do culto, chamadas leis cerimoniais. Ao estudá-las, aprenderemos sobre a santidade de Deus e os elementos necessários para termos comunhão com Ele. Em contraste com o cuidadoso poder de Deus e sua santidade, o Pentateuco nos mostra os constantes desvios e a incredulidade que marcaram a caminhada do povo de Israel no deserto e as consequências da rebelião contra Deus. Aqui seremos alertados sobre os males que a dureza do nosso coração causa. Durante a peregrinação, Israel entrou em confronto com diversos povos. Esses conflitos ilustram as lutas do povo de Deus nesse mundo e as vitórias que Deus concede àqueles que confiam nele. No livro de Deuteronômio são registrados os discursos de despedida de Moisés. O primeiro deles registra como Moisés usou a própria história para exortar a nova geração de israelitas que encontrava na terra prometida. O desafio aqui estará no modo como damos testemunho da obra de Deus em nossa vida e como podemos abençoar outros por meio dele. Em seguida, os principais pontos da lei são repetidos e desenvolvidos para que aquela e as futuras gerações se mantivessem fiéis a Deus. Aprendemos aqui a importância da proclamação do ensino da palavra de Deus de geração em geração. Por fim, estudaremos as bênçãos e as maldições proclamadas na aliança de Deus com Israel. Por meio delas, conhecemos a natureza das promessas e da disciplina que são presentes na vida do povo de Deus. Refletiremos também sobre os propósitos eternos de Deus para seus filhos. Então irmãos, aqui é só mesmo um pequeno spoilerzinho, né, do que vai ser as próximas lições, né, do que vão ser o conteúdo. Por isso que eu quis ler todos para os irmãos verem, né, como ele vai se aprofundar muito mais em cada pontozinho, em cada livrozinho do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, né? E nesse texto aqui ele cita 2 pontos que eu gostaria de citar importantes. O primeiro é como a nossa vida ela pode mudar a vida de outra pessoa. Voltando só um pouquinho na parte de nós sermos a mensagem, o Espírito de Deus, a gente sabe que é através do Espírito Santo que nosso coração é quebrantado, né, e nós vemos e reconhecemos que somos pecadores, que somos falhos, e aí através disso que Deus faz as obras em nós, né? Só que nós como cristãos, o testemunho ele é de suma importância porque Deus ele pode usar a gente de várias maneiras.
A primeira maneira, o ímpio ele pode vir aqui na igreja, ele pode assistir um culto, né? O Espírito Santo pode fazer a obra, ele pode se converter. Ou então, Deus pode me usar, por exemplo, no evangelismo, eu vou na casa de um irmão, né, de um ímpio, eu prego, ele reconhece, o Espírito faz a obra e ele se converte. E também, às vezes, eu nem, por exemplo, posso estar pregando, mas só de um irmão, por exemplo, me conhecer e ver a minha vida, por exemplo, e ver o meu testemunho, ele vê, não, aquele cara ali, ele é firmado em Cristo, né? Aquela mulher ali, ela é firmada em Cristo. Eu quero ser assim também. Então a gente vê que o testemunho é sem igual. Até assim a gente pode ganhar uma alma para Deus, né? Para Cristo, através do nosso testemunho, das nossas ações, como a gente se importa em determinadas situações, como a gente reage, como a gente resolve os problemas, né? O que é o nosso ponto de partida para resolver nossas questões da nossa vida, que é a Bíblia. Então a gente vê que tudo isso que nós fazemos no nosso dia a dia vai refletir para que o reino de Deus cresça. Então por isso que é importante a gente se atentar para isso, né? E por isso também é muito importante cada dia se arrepender e pedir perdão para Deus, porque a gente viu, né, no decorrer da história, o tanto de males que o pecado causa. Muitas vezes nos cegando, né? Muitas vezes Deus estando fazendo todos os milagres debaixo do nosso nariz e muitas vezes a gente reclamando, né? A gente não enxergando devido ao pecado. Então por isso que a gente sempre deve buscar isso também. Isso é uma das coisas mais importantes que eu aprendi também nessa lição. Buscar o arrependimento diário e buscar ser a mensagem de Cristo. Assim como esses homens que ele citou foi, Abraão, Moisés, sempre refletiram e apontaram para Deus, né? A conclusão diz assim: o Pentateuco é um rico depósito de verdades e ensinamentos sobre Deus, o homem e de forma particular a fé. A partir dele, a história bíblica se desenvolverá. Aqui estão os fundamentos teológicos e antropológicos que nortearam todo o texto bíblico. A lei de Moisés servirá como elemento da avaliação dos atos do povo. Ele servirá de referência da proclamação dos profetas e, por fim, será o fundamento teológico a partir do qual Jesus e os apóstolos pregaram o Evangelho. Você está convidado a participar com atenção desse precioso estudo. O propósito de ler o Pentateuco muito contribuirá para o seu conhecimento espiritual. Então, que os irmãos possam estar estudando a próxima lição, né? A lição de número 2, que tem o tema o majestoso Deus da criação, que nós possamos estar aqui novamente, se Deus nos permitir, domingo que vem. Amém, igreja? Então vamos encerrar fazendo uma oração, que Deus possa nos abençoar e abençoar o culto que irá começar logo mais. Soberano Deus, glorioso Pai, gostaria, Senhor, de te agradecer novamente, Senhor, pela oportunidade de estar repassando, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Toque no coração de cada um que está aqui, Senhor, abençoe, que cada um possa, Senhor, ter entendido, Senhor, a Tua mensagem, o que Tu quer de nós, Senhor, o Teu propósito para nossas vidas, Senhor, que nós possamos a cada dia buscar arrependimento, ó Pai, que nós possamos a cada dia Te buscar mais, Te conhecer, ó Pai, ter intimidade contigo através da oração, ó Pai, através da meditação, e que nós sejamos pessoas que não somente pregam uma mensagem, mas que sejam uma mensagem, ó Pai, que apontam para o alto, Senhor, que apontam para cima, e que apontam, Senhor, sempre, ó Pai, para Ti, Senhor, para Cristo, ó Pai. Abençoe, Senhor, cada um que está aqui, Senhor, abençoe o culto que logo mais se iniciará, ó Pai, que vidas aqui hoje, Senhor, sejam alcançadas, Senhor. Eu te peço também, Senhor, uma bênção pelos irmãos que infelizmente não podem, Senhor, estar aqui, Senhor, para os irmãos que estão no leito do hospital, Senhor, coloque diante de Ti, ó Pai, a vida de cada um desses irmãos, Senhor, pois sabemos que Tu, ó Pai, é maior do que tudo, Senhor, do que todos, Senhor. Tu é o Deus do impossível, ó Pai, te coloco agora a vida desses irmãos, Senhor. Abençoa no restante desse dia, Senhor, o restante dessa noite. Obrigado por tudo, ó Pai, e perdão pelos nossos pecados, Senhor. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, ó Pai. Amém, Senhor. Amém.